Bom dia, torcedores palmeirenses. Tudo bem com vocês? Mais um pós-jogo, Palmeiras e Chelsea. Deixar todos os créditos do vídeo para o canal Band Esportes. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Isso nos ajuda a crescer. E nesse corte que eu vou fazer para vocês, tem a coletiva pós-jogo dos jogadores. E principalmente do nosso goleiro, né? Então, vamos lá, vamos para o vídeo sem mais enrolação. No final, nós voltamos com a conclusão e com o pós-jogo. Ou com minha opinião sobre o assunto do pós-jogo, beleza? Todo mundo realmente, que se você olhar assim pro filme, o filme não é tão bonito quanto algumas fotos. Né? Algumas fotos foram muito legais do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é melhor que a do Flamengo. Na prática, a torcida do Palmeiras é melhor que a do Flamengo. Botou mais gente no estádio, foi mais gente para os Estados Unidos, tem mais palmeirenses do que flamenguistas nos Estados Unidos. A torcida do Palmeiras gigante, maravilhosa. Assim, muitas fotos muito bonitas do Palmeiras. Mas o filme da Copa do Mundo não é um filme legal, não. Dois pontos importantes, Laza e Júlio, em cima do que o Júlio falou, tá? Primeiro, essa comparação das torcidas de Palmeiras e Flamengo, isso já tinha ficado não evidente, mas a gente já tinha ficado com essa impressão na final da Libertadores, entre eles, né? Quando a torcida do Palmeiras, se não foi mais numerosa, foi pau a pau e foi muito mais barulhenta. E agora dá esse show nos Estados Unidos. A impressão que eu tenho a torcida do Flamengo, a gente sempre fala isso, né, Júlio? É espalhada pelo Brasil. Mas na região sudeste, né, as torcidas de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, para mim, fazem muito mais barulho. A torcida do Corinthians na região sudeste é muito maior que a do Flamengo. E olha, não sei, a torcida que é mercado consumidor, que é público consumidor mesmo, a impressão que eu tenho é que São Paulo e Palmeiras são mais fortes do que a do Flamengo. Mas isso é discussão para outro dia. Eu acho que... Discussão para outro dia, mas só dando um palpite. Pois não. Eu acho que a quantidade de torcedor, maluco, que tenha não só maluquice, mas que tenha dinheiro para conseguir sair do país, para ir viajar e etc., vive bobó, me parece que os três grandes de São Paulo têm uma força, no mínimo, igual à do Flamengo. Agora, a hora que você entra em mercado consumidor, para usar o termo que você usou, aí acho que o Flamengo tem mais. No fim das contas, o Flamengo consumido à distância, ele tem mais potencial do que os três grandes de São Paulo. Agora, na prática, o que a gente viu lá, o Corinthians em Tóquio em 2012, o que a gente viu nesse Campeonato Mundial aqui, foi diferente, realmente. Mas isso é olhômetro e isso fica para um outro programa. Muito bem. O Flamengo é a marca global, né? O Flamengo tem realmente uma marca global. E assim, você vai passar as férias em Natal, você vai ver mais camisa do Flamengo do que do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. Se as férias forem em São Luís do Maranhão, se as férias forem em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde teoricamente você poderia ter mais torcedores dos times de São Paulo do que do Rio, você vai ver mais camisa do Flamengo. Isso aí é uma coisa... Eu sou um contador. Aonde eu vou, eu fico contando camisa. Só que só no Brasil. Né? Não. No Brasil. Estou falando de Brasil, evidentemente. Mas ainda assim, Júlia, é uma discussão longa. Mas quando eu falo de mercado consumidor, é o cara que gasta mais ali para comprar o ingresso no dia a dia, ou o cara que compra realmente a camisa oficial, ou o cara que paga ali o pay-per-view, se bem que o Flamengo também tem números ótimos no pay-per-view. Agora, outro detalhe interessante, quando você fala do Palmeiras, e aí eu toco essa bola para você, Lázaro, que o Palmeiras não fez nada de especial. Eu acho que o Palmeiras também não tem culpa do Botafogo ser brasileiro. As oitavas de final, o Palmeiras, para mim, fez um grande jogo, dominou um bom time, o time do Botafogo, não deixou o Botafogo jogar. Mas eu entendo o raciocínio do Júlio e faço a comparação com o Brasil na Copa de 2014. Foi a única Copa desde 2002 que o Brasil chegou na semifinal. Foi a Copa, mas foi de todas essas últimas Copas a que o Brasil fez menos coisas importantes. O Brasil chega na semifinal passando por Chile no sufoco, nos pênaltis, com uma bola na trave na prorrogação e ganhando da Colômbia com 2 bolas na trave. Quer dizer, não fez nada para estar na semifinal. O Palmeiras, ele também não brilhou tanto assim para estar na semifinal e dessa vez não conseguiu chegar, parou nas quartas. Não deu, né? Eu acho que hoje realmente o Júlio pontuou foi... óbvio que também tem a sorte, né, de ter caído o Botafogo ali nessa posição de ter encarado o Palmeiras, né, nas oitavas. O Palmeiras poderia ter ficado em segundo no seu grupo até
o empate ali contra a equipe do Inter Miami. Se não ganha aquele jogo, ficaria em segundo, estaria do outro lado, né? Então a história poderia ser totalmente diferente. Então tem a parte do cruzamento também, mas méritos do Chelsea também, né? Méritos do Enzo Maresca, que colocou o João Pedro no segundo tempo, que deu muito mais velocidade do que o Leon Delap, né? E assim, hoje eu vou falar uma coisa para você, Tomás. Acho que tudo que o Abel tentou durante o Mundial, ele teve que consertar. Ele tentou muitas coisas durante o primeiro tempo dos jogos. E aí o Palmeiras sempre melhorava na segunda etapa. E o Abel, sorte, né, do Palmeiras hoje, eu acho, que ele consegue mudar o time. Ele consegue realmente colocar outra função, mudar peças para que sejam diferentes. Não sei se vai ser sempre assim, hein? É uma pergunta que fica no ar. Agora, Júlio, o Lázaro não gostou nada do que viu no primeiro tempo. E realmente o Palmeiras melhora um pouquinho no começo do segundo tempo e chega ao seu gol. Agora, mesmo no primeiro tempo, eu acho que 2 jogadores do Palmeiras se salvaram ao longo da partida. O Bruno Fux e o Estevão. Você entende que eles foram bem também? E algum outro jogador do Palmeiras merece elogio hoje? Eu acho que conforme os caras foram entrando no segundo tempo, eu acho que são jogadores que acabaram melhorando o Palmeiras, né? Como disse o Laza, o Moreno, né? Talvez que me parece que é uma questão física, né? A questão do Moreno e a razão pela qual ele não começa jogando. O Fux foi um destaque, ok, foi bem no jogo. Mas o Estevão é o grande nome do Palmeiras na partida, né? Não tinha visto ainda, Júlio, me perdoe. Sim. Vou parar aqui, galera, só para fazer uma ressalva aqui. Nos últimos vídeos eu falei do Bruno Fux. Ele não tinha recurso. Realmente, no jogo contra o Botafogo, o único recurso que ele tinha era procurar o goleiro. Não saía jogando, um jogador amarrado, bem... As jogadas estavam sendo em cima dele, do Botafogo. Porque ele tava ali com... Não sei, às vezes o cara não tá no bom dia, né? Ninguém é perfeito, todo mundo é ser humano. Agora, o que ele jogou na zaga do Palmeiras contra o Chelsea, ele jogou bem. Ele defendeu bem, saiu jogando, não procurou o Everton. Ele jogou muito bem. Até o Estevão, que eu não esperava muito dele, porque ele vem fazendo uns jogos ruins, assim, ao meu ponto de vista, né? Ele ontem até que jogou bem, fez o gol, né? Jogou bem porque fez o gol, né? Tudo mais. Mas é só reforçando isso aí. Eu acho que o Bruno Fux jogou um jogão ontem para ele, a parte dele. Mas vamos voltar ao vídeo, no final nós voltamos com a conclusão. Não, mas me parece o Estevão, ele, além de lembra que a gente falou das duas, uma, ou ele ia dar uma sumida, ou ele ia aqui, isso, você vê que foi um jogo que queriam mostrar serviço em cima dele, né? O Cucurella do Estevão, o jogo todo, não se furtou de pegar o Estevão. O Fernandes deu uma entrada dele no primeiro tempo, não diria criminosa, mas foi uma entrada feia, né, por cima. Então, assim, claramente os caras estavam mostrando para ele, ó, é aqui que você... E isso são códigos do futebol, né? Tem alguns caras, claro, sabem que o Estevão vai jogar no Chelsea e que daqui um mês vai estar junto com eles e vai dar um abraço e falar, pô, jogão aquele lá, hein? Viu como é que a gente é? Pô, é isso que a gente quer de você. Vai ser essa conversa. E o não se escondeu no jogo. Em nenhum momento ele se esconde e puxa a vida. Quantas vezes gente que eu respeito muito, que eu ouvi nos últimos dias falando, o Estevão é bom jogador, mas não resolve nada, não faz gol na hora. Eu não gosto dessa, não gosto dessa análise, que eu acho que o fazer gol, não gol, no futebol, é claro, não vou dar uma de Parreira aqui, apenas um detalhe, o gol é futebol, mas o jogador, ele pode fazer grandes jogos e ser decisivo pro time dele sem fazer um gol. Claro. 19,
que mal... Tá dando umas picotadas aí o Júlio, né? Tá falhando como muita gente achou que o Estevão poderia falhar, né? Mas não contavam com a astúcia do Estevão nesse jogo contra o Chelsea, apesar da derrota. Mas o menino, ele correu o tempo todo, ele foi para cima, ele foi a válvula de escape no primeiro tempo, talvez a única. Acho que o Vitor Roque, justiça seja feita, algumas arrancadas pelo lado esquerdo também, foi um jogador perigoso e um jogador efetivo, brigando, né? Mas aí aspas para o Estevão, o grande nome do Palmeiras, apesar dos números mostrarem o Bruno Fux, que também fez uma linda partida. Meu coração está quebrado. Só a gente sabe o quanto trabalhamos e o quanto lutamos para dar o nosso máximo. Sei que cada um deixou o seu melhor em campo. Isso é o mais importante. Tenho muito orgulho de ter feito parte desse elenco. Queria agradecer ao Palmeiras por tudo que fez por mim. Torcida, muito obrigado pelo apoio. Vocês foram fundamentais e espero que nunca se esqueçam de mim, porque eu nunca me esquecerei de vocês. Bonita é a declaração do Estevão. A gente vai para o Abel Ferreira. Detalhes. É difícil sofrer um gol como o que sofremos no segundo tempo. Depois do escanteio, a bola bateu no nosso jogador e entrou. É difícil, mas a gente tem que aceitar. O Chelsea foi melhor que a gente. No intervalo, conseguimos fazer alguns ajustes, mas não conseguimos marcar o segundo gol. Nós lutamos, mas o jogo foi decidido nos detalhes. E, finalmente, o Everton, Laza, para você seguir aí em cima dessas declarações, é um lance muito rápido. Jogaram curto e, na hora, me preparei para sair. A bola acabou desviando e mudando a trajetória. Quando você vai reprogramar o movimento, não consegue, porque a perna já estava dobrada. Fui tentar tirar com o braço, mas, infelizmente, não consegui. É uma explicação razoável dele aí, realmente. Técnica, né? Uma explicação técnica, né? A gente acha que falhou, mas ele não está com a perna ali, a posição boa, né? Para você ter a ginga, ter a cintura, ter o movimento da cintura, enfim. É a explicação dada pelo goleiro do Palmeiras, que é um goleiraço e que para muita gente falhou no gol do Chelsea. A gente, claro, não falou, mas hoje foi o último jogo oficial do Estevão, com a camisa do Palmeiras, se despede justamente contra o seu futuro time. E a gente viu, né, Laza, já aqui no estúdio, já segundos antes de entrar no ar, o Estevão sendo abraçado pelo Palmer, pelo Nkunku, pela mala do Dilap, né, que é uma mala, o atacante. Chalobah foi lá falar com ele depois no final do Todos jogo. colocando a mão na cabeça e conversando, querendo dizer, pô, seja bem-vindo, welcome, porque você vai fazer estrago aqui com a gente. Palmer e Estevão é uma boa dupla, né? É uma boa dupla, né? E o Estevão ele vai ter características, ele vai brigar, obviamente, para ser titular, ele vai ter que brigar por posição com o Pedro Neto, ele vai brigar, ele pode até ser esse 10, realmente, que ele, né, a posição original dele, né, Tomás, jogar ali numa cabeça de área. Talvez um Enzo, Caicedo, Estevão ali com Palmer, Pedro Neto e João Pedro na frente, né? Seria um Chelsea absurdo, né? Realmente em termos técnicos. Agora, eu acho que assim, o Abel, vamos pontuar e vamos começar a esmiuçar o jogo também, né? Ele não entra para se defender, porque se ele entra com uma formação, né, no 4-3-3, como o Palmeiras já vinha jogando, e ele usa os garotos de novo, né? Não sei por que o Alan fez um bom jogo contra o Botafogo, legal, mas eu não sei por que o Alan foi titular hoje. Talvez o moleque tem 18 anos, né? Então, assim, o Abel, ele não vem para se defender do Chelsea, ele não vem para jogar e dar a bola. Diferente daquele jogo de 2021, onde ele desce com uma linha de praticamente 6 ali na primeira área, né? E quase que o Rony e o Scarpa voltavam para marcar o lateral. Hoje eu acho que ele tentou equilibrar um pouco mais as ações, mas de novo a gente volta a repetir. O primeiro tempo, o Chelsea dominou o meio-campo, onde o Richard Rios e o Emiliano Martins ali não conseguiam se entender na marcação. Muitas vezes, né, o Enzo sobrava ali na entrada da grande área, na intermediária. Mas, de novo, são 3 jogadores que você citou agora. Estevão, 18 anos. O Alan, 18 anos. O Vanderlan, 20 anos. São 3 jogadores criados na categoria de base do Palmeiras. Eu acho que passa muito também pela inexperiência desses jogadores em jogos como esse tipo, né? São jogos gigantes, assim. É um jogo, talvez, se não fosse o mais importante aí do último século, um top 5, vai. Não sei se estaria ali, mas eu acho que o Palmeiras sofreu um pouquinho mais, conseguiu, de novo, segundo tempo, equilibrar essas ações. E o Abel falou, né? Detalhes. Eu acho que o jogo realmente é feito de detalhes. E o detalhe do Palmeiras que faltou foi o gol, né? Que coisa, né? Muito bem. E agora, claro, a gente está... É muito cedo para falar de sequência de temporada, mas o Flamengo
eliminado pelo Bayern de Munique, vai jogar já no próximo final de semana pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. O Palmeiras deve jogar também contra o Mirassol já, né? O próximo jogo. Não é Palmeiras e Santos, o jogo da 13ª rodada? Santos é dia 13, né? Isso, é Mirassol é dia 16, é no meio de semana. Então, acho que vai pintar um Palmeiras e Santos já no próximo final de semana. Olha lá, a produção foi rápida demais. Ó, os jogos da 13ª, vou até colocar o óculos aqui. Agora me ajudou bastante, produção. Inter e Vitória no sábado, 4h30 da tarde. Flamengo e São Paulo também nesse horário no Maracanã, às 18h30. Então, é isso, galera. Esse é o nosso pós-jogo. Gostaria de fazer uma ressalva aqui, né? Sobre o goleiro, na minha opinião, já não explica, não tem explicação técnica. O goleiro tem que ter um bom reflexo. A bola não veio rápida. Entendeu? Um reflexo de tartaruga. Não veio rápida. Dava pra ele ter segurado a bola. O desvio foi feito até um pouco longe dele. Ele tinha recurso, sim. Entendeu? Mas assim, conta o que? Cansaço, idade, não tá nos seus melhores momentos. Mas isso aí, se tivesse um goleiro ali um pouco mais de experiência, um cara mais bem preparado fisicamente, conseguiria ter tirado aquela bola ali do gol do Palmeiras. Sobre o Estevão, o último jogo do menino, né? Vai embora para o Chelsea. Time aí que ele acabou sendo feliz e fazendo gol. Isso daí foi até bom para ele ter feito esse gol para mostrar o profissionalismo dele, porque tava muita gente falando que ele tava recebendo uma pressão ali sobre o Chelsea, né? O Chelsea tava, né, dando uma pressãozinha nele, porque para não fazer gol no time, né? Time que ele vai entrar. Sobre o Bruno Fux também, que jogou muito, a equipe do Palmeiras jogou bem. Gurizada nova que entrou aí, Vanderlan, inexperiente, o Alan, com todo. Inexperiente assim, né, galera? Quando eu falo inexperiente, eu falo perto um, um Gustavo Gomes, né, de um Richard Rios, que são os jogadores experientes, jogadores que chutam bem, que têm uma outra visão. O Alan ali também, um rapaz jovem, novo, mas que tem um preparo físico muito forte, corre muito, tenta muito, leva o time pra frente. Olha, eu vou te falar, hoje o Alan é um dos jogadores que mais puxa o time pra frente ali na lateral. Ele joga muito, ele tem muito preparo. O Vitor Roque é um atacante que não faz gol, porém, todo mundo tem suas qualidades. Ele é um cara rápido, ganha muita disputa de bola, ele é forte. Ou na frente ali pra correr é dele. Ele tem um preparo muito bom. Eu só acho que ele não é um atacante. Mas ele joga bem, no contexto geral. Você pode ver as disputas de bola dele. Ele é um cara que ninguém leva a bola dele no corpo com facilidade. Ele tem um desempenho bom, o Vitor Roque. O negócio é que ele é um atacante. Atacante que não faz gol, né? Às vezes ele só tá na posição errada dele. Minha opinião. Mas ele não deixa de ser um bom jogador. Pode ver aí os cortes dele aí em demais vídeos. Você vai ver que ele tem um bom desempenho. Eu acho que demais é só que eu tenho para fazer de ressalva. Infelizmente, né, nosso Palmeirão não teve sucesso aí, né? Agora vamos esperar o próximo jogo do Palmeiras, que é o Palmeiras e Santos. A data tá a definir. E aí voltar, né, pro nosso Brasileirão, voltar pra nossa realidade aqui de times de clubes brasileiros. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o joinha e o like, né? Vai ajudar-nos a fortalecer e a crescer no YouTube, tá bom? E demais é só. Voltamos com mais conteúdo para vocês. Beleza? Valeu e até mais.